paz do Senhor. Nós já ficamos um bom tempo em pé. Eu quero, primeiramente, dizer a minha satisfação de estar aqui e também atribuir a honra dentro desse princípio que nós estamos já há 13, 14 anos, dentro da Palavra da Fé, dentro da Igreja Verbo da Vida. Meu nome é Eli Parreira. Sou casado, a minha esposa não está aqui, está com a minha filha, Juliana. Chegamos dia 25 e vamos embora depois do culto de domingo à noite. Somos casados há 39 anos, somos pais de 3 filhos. Tiago Parreira, casado, tem uma netinha com ele, Isabela, pastor da Igreja Verbo da Vida do Meridota, de uma das nossas igrejas lá. Daniel Parreira, casado com Miriam, temos o netinho, Gabriel, e o Theo, que está chegando agora, depois do dia 15 de dezembro, está chegando. Ele é meu co-pastor na igreja. E temos a Juliana, casado com o Tiago Borba, que pastoreia aqui, e tem sido o Tiago, a Natália e a Isabela. E Tiago Parreira, né? E Natália e Isabela. E Tiago Borba, Juliana e o nosso querido Samuel. E agora vem a Ana Júlia. Glória a Deus. Eu fico aqui muito satisfeito, estou em família. Eu quero agradecer a vida do pastor Tadeu, da Rita. Nós fizemos o nosso ECC aqui em Campina Grande com um grupo. E temos tido também o nosso ECC todos os anos, a não ser por esse motivo maior da pandemia, ficamos 2 anos e o ano que vem nós teremos. Bauru espera vocês, oh glória a Deus. Agradeço aqui na pessoa do pastor Tadeu, vocês da bandinha, eu só tenho carinho e amor por vocês, a nossa bandinha também, vocês são a nossa inspiração lá. Todas as vidas que nós ganhamos para Jesus está tributado aqui. Bandinha ECC de Campina Grande. Glória a Deus. Eu estou no pastoreio desde 1978. Faço parte da igreja, como presidindo a igreja já há 22 anos. E tenho procurado servir a Deus com toda a simplicidade. E trabalho também, eu tenho um negócio que é uma imobiliária, que também é um recurso que nós temos para a nossa manutenção. A igreja de Bauru é muito grata à igreja de Campina Grande. E eu quero agradecer também na pessoa do Guto, nosso presidente, e toda a diretoria, porque nós temos assistido não só pelos áudios, mas nós temos recebido uma atenção especial presencialmente. Bauru tem sido abençoado. E o que nós temos é uma aliança. E a Bíblia fala o seguinte, que as emoções passam, mas a aliança permanece. É o seu compromisso e a sua lealdade e a sua obediência. É com essa motivação que nós temos na nossa igreja pelo ministério. Temos também o Rema, em Bauru. Já há 11 anos, já formamos mais de 1.200 alunos. E tem sido uma bênção. Minha esposa é a diretora e nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus. E vamos aqui para o fim que eu vim. Eu quero dizer que nós estamos inseridos num tempo para brilhar. Se você nasceu nessa geração, não foi por acaso, é providência de Deus. E seu nascimento e a sua vitória em Cristo, o seu nascimento de novo, a sua restauração familiar maravilhosa e tantos outros milagres que estão acontecendo. Isto é poder sobrenatural de uma igreja triunfante, de uma igreja que sabe por que está nessa terra. Então nós estamos aqui para dizer que famílias importam para Deus. E a igreja importa para Deus. E mesmo assentados, abra comigo em Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27.
Diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Salmos 112. Salmo 112. Eu tinha dado a referência do versículo 2 para a anotação, mas vou fazer a leitura do versículo 1 também. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riqueza há na sua casa, e a justiça permanece para sempre. Glória a Deus. Eu estive aqui na sexta-feira ministrando no ECC, a primeira aula, e o Espírito Santo me motivou a trabalhar no mesmo assunto sobre família. Eu quero dizer que a primeira afirmação, voltando a ratificar, as famílias importam. O primeiro texto que eu li em Lucas está mostrando dois acontecimentos importantes, dividindo dentro da cronologia, um tempo em que algo necessário aconteceu e são importantes. Primeiramente, em relação a Noé. Eu não quero aqui contar a história de Noé em detalhes a você, mas não quero também que você venha subestimar essa história. É isso que a fé quer produzir em nós, que é o centro das nossas atitudes e emoções dentro da palavra, dentro de uma verdadeira colocação em que a fé, ela pode ser mensurável, pode ser grande ou pequena, mas nós precisamos valorizar o que está inserido dentro da Bíblia e não contarmos como uma história, mas falarmos dentro da nossa fé. Quando eu disse centro de forças, seria o melhor termo. Sempre é o centro de forças, aonde está o Espírito Santo e a nossa fé. Porque dentro dessa visão, você vai entender o que aconteceu com Noé. A Bíblia fala que Deus o escolheu porque ele era um homem temente a Deus, justo. Mas ele foi sensível à voz de Deus, dentro de uma geração totalmente que se corrompeu. Para o estudo bíblico, a gente divide dentro do tempo para sintonizar melhor os fatos de Adão a Noé, 2000 anos. Dentro da dispensação. Dentro das 70 semanas de Daniel. Então, de Adão a Noé, 2000 anos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Colocou o modelo que estava no céu, como família. Infelizmente houve o pecado. Corrompeu o homem. E Deus deu oportunidade para Adão dar continuidade. Mas toda a terra se corrompeu. Principalmente as famílias. Os valores passaram a ser invertidos. Se esqueceram de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Se Jesus falou sobre esse assunto, é porque é de suma importância sobre família e o que levou à destruição da humanidade. Foi o pecado. Não havia nenhum justo sequer. Mas o propósito de Deus sempre foi eterno. Salvar o homem. Redimir o homem. Você tem a experiência de Gênesis, que fala que quando o homem pecou, houve o primeiro sacrifício, Deus providenciou graça e livramento para o homem. Deus providenciou uma promessa para o homem em Gênesis 3,15. Da mesma maneira que a mulher pecou, levou ao pecado Adão e os dois pecaram.
Lá está escrito, porém inimizade entre ti e a mulher. E a mulher teve a promessa que ia gerar aquele que iria libertar. E essa promessa foi feita no Éden. Demorou a primeira etapa 2000 anos. Só que o estado e o comportamento dos homens daquele período era péssimo. Você percebe em Gênesis capítulo 6, como que estava a estrutura. Noé recebe de Deus uma formatação do como estava. Como que estava? As filhas dos homens passou a se relacionar com os filhos de Deus, com a descendência de Sete. Ali começa a entrar a corrupção. Foi aonde Deus disse, o meu espírito não habitará no homem por mais de 120 anos, porque ele é carnal. Limitou já a idade do homem. Mas o que estava acontecendo? Uma das coisas que tinha dentro do propósito de Deus para Noé. 2 objetivos. Construir a arca. Você sabe que ela levou 100 anos para ser construída. Mas um outro objetivo até consideramos dentro de uma até superior. Ele tinha que colocar a sua família dentro da arca. Ele tinha filhos. E uma das coisas que ele estava ensinando ali, não haja casamento com jugo desigual. Não haja corrupção. Tome cuidado. Mas isso valeu para a sua família. Porque Deus o levantou para ser um homem de fé pregando justiça. E as pessoas não ouviram. A arca foi construída para a família de Noé e para todos os descendentes humanos que se arrependessem, porque eram pecadores inveterados e se corrompendo. Mas Deus nunca pensou apenas numa limitação de uma família. Deus sempre pensou nas famílias. Por isso que importa para Deus família. Restaurou a família de Adão e Eva. Até disse essa frase, você não vê Adão se separar de Eva. Desculpa. Você não vê Adão se divorciar de Eva. Mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentaram na administração de dar continuidade à família. A família foi preservada ali. Mas ela começou a entrar num estado de deterioração. E isso começou a comprometer. Foi quando Deus disse para Noé, Noé, pega você e a tua família e entra na arca. Por isso que eu quero que você e eu, nós, não venhamos subestimar. Porque nós estamos vivendo, como disse Jesus, a geração de Noé foi comprometida e foi destruída por causa do pecado. Da maneira que os homens tinham que olhar, eles tinham que olhar um grande barco, porque eles andavam nas emoções e nos sentimentos. E Deus mostrou uma grandeza ali, de preservar um casal de cada espécie. Deus mostrou que o seu desejo de salvar. Noé insistentemente pregou por 100 anos a mensagem, para que todos salvem. Grave isso no seu coração. A vontade de Deus, em todos os tempos, e hoje, é que todo homem seja salvo, toda família seja salva. Esta é a vontade de Deus. E quando eles viram aquela arca daquele tamanho, eles se impressionaram, mas eles não creram na pregação. Eu vou me ausentar de dizer que a terra nunca teve chuva naquele período. Tinha orvalho. E assim, a história, você conhece a história de Noé. Mas eu quero aqui salvaguardar uma posição. Eu não sei, nós não sabemos detalhes do que vai acontecer. Nós temos consciência e temos visto o que Deus tem feito. Isto é para nós ficarmos tranquilos e estarmos dentro de um progresso, sabendo que Deus tem cuidado de nós,
que Deus tem cuidado das famílias. Agora, o pecado veio para destruir. Essa é a finalidade de Satanás: roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. E quando Jesus usou esse exemplo, ele estava dizendo: aqui está nascendo um divisor de águas. É um novo tempo. É um tempo de oportunidade. É um tempo de recomeço. Lá teve um recomeço com Noé, mas tudo foi destruído. Noé teve que se reinventar. Não tinha mais ninguém, é só ele, a mulher, os filhos, as noras e netos. E teve que a procriação avançar e popularizar a terra. Mas na realidade, quando Jesus diz isso, ele está dizendo: agora é diferente. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Eu vim para valorizar o que o meu pai profetizou lá no Éden. Profetizou o casamento de Adão e Eva. Maravilhoso. Profetizou o livramento. Maravilhoso. E veio Jesus, nasceu, foi introduzido no ministério com 30 anos. Você não vê nenhum milagre de Jesus até 30 anos. Precisou preparação. Então vamos falar do rema aqui. Tempo de preparação não é tempo perdido. Se você só fala daquilo que você se abastece, daquilo que você está armazenado no seu coração. Você tem que ter a palavra no teu coração, na tua boca. Essa é a palavra que muda as nossas vidas. É a palavra que transforma. Porque o evangelho que não transforma não é evangelho. Não são boas novas. O nosso evangelho é um evangelho do Cristo que morreu por nós, ressuscitou por nós e está nos aguardando um dia. E esse dia está chegando. É isso que ele está profetizando nessa palavra. Será assim nos dias do Filho do Homem. Quando o Filho de Deus se manifestar, será dessa forma. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Você percebeu como que está acontecendo? Esses 2 anos de pandemia, você percebeu que houve um controle mundial? Você percebeu que quiseram travar a igreja? Você percebeu que queriam paralisar totalmente, bloquear as famílias? Porque este é o presente século, o Deus do presente século quer fazer as inversões de valores. Paulo disse em Romanos capítulo 1, após o versículo 18, ele está dizendo que houve uma enxurrada de imoralidade na face da terra. E diz a Bíblia: Deus entregou tais homens às suas paixões infames. E você começa a ver a retratação ali do que eles cometem como pecado. Isso é visível. Mas a igreja que nasceu através de um ministério revestido de poder, como está escrito em Atos 10:38, mas Deus ungiu Jesus de Nazaré com poder, aleluia, para fazer o bem, para curar, livrar dos males o homem. Nós estamos dentro de um nascimento da igreja que antes dele ser levado ao céu, ele aparece para os discípulos e diz: receba o meu espírito. Soprou, a igreja nasceu. Oh, aleluia. Então eu quero te dizer o seguinte, que a arca, ela tipifica a salvação em Cristo, como houve a salvação para a família de Noé. Mas nós vamos um pouco mais longe. Vamos ficar aqui junto. Noé e Jesus. Então, acrescente aí na sua matemática. De Noé a Jesus, mais 2000 anos. A Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou cheio de graça. João 1:14. O verbo se fez carne. Habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai.
Só que quando Jesus veio, ele veio como unigênito. Mas quando ressuscitou, ele ressuscitou o primogênito da família, porque a família importa para Deus. Nós não estamos brincando de fazer filhos. Nós não estamos brincando de entrar num casamento, numa aventura. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Como diz em Colossenses capítulo 3, por esta causa, pela família, eu me coloco de joelho, a família dos céus, da terra, porque há um valor, Deus se importa conosco. Por isso que a igreja, ela está estabelecida entre pilares, fundamentos fortes para sustentar a família. Eu disse para você que a arca foi grande, e eles precisavam, o barco foi muito grande. Foi pensado de todas as maneiras. Eu até plagiei uma história esses dias sobre que quem construiu a arca foram amadores, mas que foram orientados por Deus, e ela não afundou. Mas quem construiu o Titanic foram engenheiros capacitados e ele afundou. Até aquela frase que diz, nem Deus afunda esse navio. E ele foi a pique. Meu irmão, só que Deus constrói, eu tenho um limite do tempo e da história. Mas vocês já têm um bom conhecimento para entender. Nós vimos uma arca grande. Aquilo mexeu com o sentimento deles. O que esse homem constrói uma arca e está dizendo que vai ter uma salvação através desta arca, porque haverá um dilúvio? Nunca vimos chuva. Eles tinham uma dimensão da grandeza do exterior. Mas quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, ele diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E começou a construção dentro da família. E eu vou parar essa história no momento em que não se vê mais uma arca grande, mas se vê uma arca pequena. Uma arca aonde Deus disse para Moisés construir, que simbolizava a presença de Deus. Porque a grandeza não é do homem, a grandeza é de Deus. E você se recorda dessa história que está em 2 Samuel, capítulo 6, que diz que Obed-edom, 6:11, recebeu a arca da aliança, da presença de Deus, na sua casa por 90 dias. E esse homem prosperou. Glória a Deus! Mas ninguém cita, porque muitas vezes não é necessário citar, porque ele desvalorizou a presença de Deus. Um sacerdote chamado Abinadab ficou 20 anos com a arca dentro da sua casa e nada aconteceu. Tudo pode acontecer pela fé, da maneira que você valoriza aquilo que você crê. É o tempo que você investe com Deus, é o tempo que você crê no seu relacionamento com Deus. O tempo que você tem de dizer que Deus é grande, é poderoso, no nome de Deus, no nome de Jesus, nós fazemos proeza. É nessa dinâmica que você precisa entrar. Foi nessa dinâmica que entrou Obed-edom. A Bíblia fala que significa adorador, um homem desconhecido, desqualificado, não tinha nada. Foi nesse que Deus quis investir. Então é tempo de você e eu brilhar. Eu também era um improvável. E eu estou aqui ministrando a palavra, porque a misericórdia e a graça de Deus acompanha. Sabe por quê? Porque para estar no altar, você precisa apenas ter o desejo de representar, com muita simplicidade, aquele que é poderoso, aquele que tudo faz. Que você é apenas um canal de bênção e deixar os dons espirituais fluir. É apenas isso, porque Deus, Ele capacita os incapacitados. Porque quando você mergulha nas águas do Espírito, você cresce. Quando você mergulha na fé, é crescente. E quando você está na fé, você percebe que há um movimento dentro de você.
aqueles que nascem de novo, eles são ativados. Aqueles que estavam desviados são reativados. Porque no tempo da graça, todos têm oportunidade. Você nasceu para brilhar. Sua família nasceu para ser preservada. Deus preserva os seus escolhidos. E aquela dimensão, Deus estava mostrando que uma arca pequena, que simbolizava a sua presença, fazia diferença nas guerras, fazia diferença aonde estava a presença de Deus, havia prosperidade. Como também podemos afirmar que é na presença de Deus que as nossas fraquezas desaparecem. É na presença de Deus que as nossas fraquezas desaparecem. É na presença de Deus que você vai dizer: Deus, é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Estava sendo preparado como queria acontecer. Não era para morar dentro de uma arca grande. E nem tampouco ficar com Deus por fora. A vontade dele era um Deus por dentro. E o processo começou quando Jesus começou a profetizar. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu. Essa é a diferença. E quando ele começou, e depois de ressuscitado, soprou o Espírito e nasceu a igreja. O poder foi dado a todos. Você lembra da promessa de Joel 2:28? E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Família! É na família que está esta unção também, com grande força. É sobre os seus filhos que os jovens vão sonhar. Eu sonho isto, meu irmão, independentemente da pandemia que veio querer atrapalhar. Nós estamos vivendo uma geração e nós que somos mais velhos temos que fomentar isso. Há autoridade no nome de Jesus, porque o que Ele fez nós podemos fazer. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Não fica ninguém de fora. Sabe por quê? Quando Jesus faz essa comparação desses dois tempos, Ele está dizendo: naquele tempo, o meu pai vivia fora. Ele operava, mas o homem não tinha o Espírito Santo. Agora é diferente. Agora meu pai vai operar por dentro. Por isso que Ele fez a promessa: ficar em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos num tempo que precisa identificar. Família importa para Deus. Famílias importam para Deus. Igreja importa para Deus, porque é um porto seguro. É o lugar que nós temos que trazer a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos netos. Porque aqui é uma linguagem de fé que Ele vai associar por todo o tempo. E nada vai tirar do coração deles. Sabe por quê? Nós estamos aprendendo a não nos desprender do ABC da fé. Nós não podemos tornar comum as coisas que Deus está falando para nós. É sobrenatural. É a tua vez, é a minha vez, é a nossa vez. E como família, nós temos que começar a desprender para que o mundo veja. Que o mundo veja que nós somos um. Meu irmão, até nessa mensagem eu preguei dizendo que é uma trindade. Arca, família e igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Meu irmão, Deus tem um propósito, Ele não perdeu o governo. Não é essa pandemia. Por isso que a Bíblia está nos dizendo: nós somos família. Aqui nós temos alimento, aqui nós temos perdão, aqui nós temos amor. Aqui nós podemos dizer que é o amor de Cristo que nos atrai. Eu quero te dizer que Jesus, nessa noite, tanto para você que ainda não aceitou como Salvador, ou você que está vivendo
um Jesus, mas ainda não mergulhou. Eu quero te dizer o seguinte: Ele é aquele que vai suprir todas as suas necessidades interiores. Aquela arca grande era mil vezes maior por fora. Mas a arca que nós temos hoje, que somos nós, que abrigamos o Espírito Santo, nós somos santuário do Espírito Santo. Nós somos 1000 vezes maior por dentro do que por fora, para que o poder de Deus seja operante e a sua glória cubra toda a terra. Porque aonde você passar, você está começando a exalar suas experiências. Eu gosto muito das experiências dos livros. Eu gosto muito de me inspirar em pessoas vencedoras. Mas está no momento do nosso brilho. Você, sua família, a igreja, ela produzir as suas próprias experiências. Foi fantástico o que você fez. Porque quando a pessoa, ela expõe, realmente é uma vidraça. Porém, a Bíblia diz: toda arma forjada contra a tua vida perecerá. Quando você está no abrigo de Deus, as coisas funcionam. Meu irmão, Jesus está dizendo o seguinte para a igreja atual. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, dizendo assim: as pessoas que estão com os joelhos bambeando, com o andar cambaleante, com os braços enfraquecendo, não fique na sua casa, fique na igreja. Vem para os cultos, porque aqui nós temos o livramento, aqui nós temos a graça. Mas você pode dizer o quê? O que a igreja tem? A igreja tem um poderio que o mundo não tem. Ela tem a primeira experiência da cruz de Cristo. A cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. E o poder da ressurreição, Ele nos traz a esperança que nós somos felizes e a nossa fé, ela é predominante. Já se passaram 2000 anos. 2000 anos de Adão a Noé, de Noé a Jesus, de Jesus para nós, 2000 anos. Talvez tenha um erro no calendário ou judaico ou gregoriano, não sei. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus está dizendo: vai acontecer nos dias do Filho do Homem. Vai acontecer nesse período. Eu ouvi uma história da seguinte forma. Tem 2 gerações privilegiadas na Bíblia. A primeira geração é a geração que recebeu Jesus e não entendeu o tempo da sua visitação. Jesus até chorou. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas de Deus. Quantas vezes quis acolher, como a galinha acolhe os seus pintinhos. Ele chorou. Naquele dia glorioso da entrada triunfante em Jerusalém, se Jesus quisesse guerra, ele entraria a cavalo. Ele não entraria numa mula. Ele veio para trazer a paz. Ao contrário do que aconteceu lá com Noé, Deus fez uma aliança. Emoções passam, a aliança permanece. Quando passa a tempestade, você vê o arco-íris, que é o símbolo do pacto de Deus com o homem: não mais destruirei. Mas quando você vê Jesus na cruz, que é um poder influente sobre a igreja, porque é nele que está fundamentado todas as coisas. Tudo para Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a nossa força. Ele é a nossa conquista. Ele é o nosso triunfo. Meu irmão, e este Jesus entrou de burrinho. E perguntaram para Jesus depois: quando vai ser o fim disso? Me dá um sinal, ele disse: quando a figueira florescer, é o tempo derradeiro. A figueira na Bíblia é Israel. Em 1948,
A nação de Israel foi reconhecida como nação por um voto na ONU, Minerva, de Oswaldo Aranha, um brasileiro, e nasceu a nação de Israel. Para se cumprir o que há o poder lá para o povo de Israel e o que há de poder para a igreja, porque aquela profecia de Ezequiel capítulo 37, soprou-se o poder do Espírito sobre os ossos secos e ressurgiu. Isso é milagre. E a igreja também, meu irmão, 1948. A Bíblia fala que uma geração na Bíblia é de 70 a 80 anos. Você faz uma continha, 2021 menos 1948 são 73 anos. Já usamos 73 anos da nossa geração. Pode ter algum erro nos calendários. Jesus está dizendo, como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo agora, no dia do Filho do Homem. Nesses 2000 anos, o mundo tem entrado em deterioração. Até mesmo as situações religiosas estão se desgastando. Mas nós temos uma bandeira. Esse povo que vai morar no céu, que tem convicção, o da fé, aqueles que não retrocedem, tem que segurar a bandeira e tem que falar, eu sou baluarte da casa de Deus. Então, volta ao texto, aqueles que estão precisando de ajuda, nós não vamos deixar os nossos nos campos de batalha. Vamos trazer aqueles que se desviaram, vamos trazer aqueles que se machucaram, que viveram dentro do sentimento, das emoções, porque temos ensinado que nós não andamos por vista, andamos pela fé. Nós temos que parar de ser menino, agitado por um vento, ou por quem fala melhor, ou uma falácia melhor, ou um ambiente melhor. Nós temos que estar amando a palavra do Senhor. Como eu vi lá no ECC, meu irmão, tantos casais sendo recuperados, abençoados. Isso é uma glória. Importa para Deus casais. Importa para Deus família. Importa para Deus nós trazermos esse povo desviado das nossas igrejas. Irmãos, está na hora de um a mais. Esse ano nós precisamos, eu vou lançar esse slogan lá. Um a mais. Nós precisamos trazer uma família a mais, uma a mais. Nós precisamos reativar os que estão desativados. Meu irmão, é um momento derradeiro. O tempo passou. Você fala assim, pastor, mas estou com 63 anos. E eu preciso continuar minha carreira, pregando o Evangelho. Mas eu quero lembrar você, para fazer isso, a igreja tem o poder da cruz. A igreja tem o poder da ressurreição. A igreja tem o poder do Evangelho. É o que está em Romanos 1:16. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder. É nesses dias que a igreja está brilhando, porque é tempo de preparação. É tempo de prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. E vamos encontrar, que seria de mim eu entrar no céu e perder meus 3 filhos, perder minha família. Não adianta pastorear um rebanho grande e perder a família. Não, nós temos que levar a família junto. Uma das coisas que eu sempre preservei, meus filhos vão comigo, meus filhos vão estar na igreja, meus filhos serão confrontados com a verdade, com situações que não deve ser feito, não vai fazer. Sabe por quê? Nós temos que colocar o que diz a Bíblia, não remova os marcos colocados pelos seus pais. Isso é maldição. E maldição sem causa não se cumpre. Mas se der causa, perde a bênção. É claro que nós estamos orando hoje para os nossos filhos voltarem. Deus, volte a menina, volta o menino. Está certo, porque Deus ouve a oração. Nós não criamos filhos para o mundo. Faraó disse para Moisés, o povo pode sair, mas deixa as crianças. Não. Os nossos filhos, nossas crianças não ficarão. Meu irmão, eu tenho visto os meus netos todos pequenininhos, recitando a palavra, falando a palavra. Agora recente, estava no carro com o Samuel, com a Juliana, ele falou assim, vovô, eu creio assim.
Vovô, eu creio. O que você crê, filho? Que Jesus morreu por mim, ressuscitou e vai voltar. Está sabendo mais do que gente grande. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos saindo do ABC da fé. Está no momento de você reformular, fazer novamente o rema, fazer escola de ministro, Meu irmão, está no momento de ficar pensando nas coisas dos céus. Mas pastor, tem base bíblica, é isso? Colossenses 3. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E eu vou terminando aqui dizendo o seguinte. Preste atenção. Noé começou na crise, embaixo. Veio uma sentença de morte, ele estava guardado, mas estava por baixo. Terminou o dilúvio depois de 7 meses. Ele estava com a arca no monte de Ararat, 5.000 metros acima. Começou a crise embaixo, terminou em cima. Porque Deus não nos colocou por cauda. Deus nos colocou por cabeça. É como diz a palavra em Romanos 5,17. É para reinar em Cristo e viver uma vida declarando. Não. Você pode dizer assim, eu não posso falar isso, eu tenho algumas falhas. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia, meu irmão, é declarar a palavra e vai se materializar. Vai acontecer. Ele está querendo que você abra a tua boca. A tua maior arma, a sua ferramenta mais especial é a sua boca, declarando a palavra. Não perca a arca de Jesus agora. Pastor, você não tem que se amoldar a esse mundo. Você tem que entrar em transformação pela palavra da mente, dos hábitos, dos costumes, não legalismo, mas ser transformado no poder da palavra. E Jesus disse, através do apóstolo Pedro, eu vou terminar, eu quero fazer um apelo, 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus acreditou em mim. Deus acreditou em você. Eu quero dizer que a sua família para Jesus é muito importante. Teve um moço que se desviou do evangelho e disseram para ele aqui, agora você cometeu esses atos pecaminosos, a sua sentença é, você vai ser desligado. Porque tem muitos legalismos aí, desliga as pessoas. E a mãe e o pai colocou uma fotografia e mandou para as igrejas todas aí. E ele ficou sabendo, viu lá a foto dele. E um pedido, se você voltar para casa. Ele diz, olha, eu quero voltar, eu preciso ser perdoado. Quando ele chegou, ele falou, eu vou voltar para casa. Ele disse, mãe, eu vou voltar, pai, eu vou voltar, mas se vocês me querem receber, me colocam um lenço branco na árvore. E eu vou passar de ônibus, de busão. E quando ele passou, não tinha um lenço só. A árvore estava repleta de lenços brancos. Eu tive uma experiência há um mês atrás. Um moço que trabalhou na zeladoria da igreja há 35 anos atrás. Ele deu uma mexida no gasofilácio. Nós abrandamos, perdoamos, abençoamos. Esse moço me esperou uma quarta-feira, uma reunião de diretoria nossa, ele me esperou, estava lá, abraçou o Daniel, eu olhei para ele, estava cheirando até um álcool. Ele falou assim, o senhor lembra de mim? Eu falei, claro, não vou falar o nome dele. Dei um abraço nele, dei um beijo. Tudo me
condena, pastor. Nunca mais entrei numa igreja. Eu perdi a minha salvação. Falei, não, filho, você foi perdoado lá atrás. O diabo trabalha com culpa. Deus não nos conhece pelo passado. Ele nos conhece pelo presente. Perdi o perdão, está limpo. Aquele moço, nós se abraçamos, orei por ele na calçada, choramos, ninguém entendia nada. Depois ele ficou tão audacioso, falou assim, eu preciso também arrumar um emprego. Falei, vamos dar um jeito. Meu irmão, ele é perdão. Ah, mas eu não tenho esse problema. Família, as pessoas querem que o nosso compromisso familiar seja parcial. O nosso compromisso, ele é eterno. Todos os atos que nós praticarmos aqui, vai ecoar para a eternidade. Mas também entendemos, se você teve acidentes na sua vida estava desgovernada, veio para Jesus, não dá uma restauração. Cada caso é um caso, é um remédio da palavra. E você pode reconstruir sua vida, não perder. Porque Jesus, ele diz, todos aqueles que vierem a mim, eu jamais lançarei fora. Pai, eu não perdi nenhum deles. Vamos ficar em pé? A bandinha. Vocês entenderam a mensagem? Deus está dizendo assim, não dê ouvidos para os críticos. Noé não parou, continua. A capacidade vem de Deus. A única coisa que eu oriento vocês, com clareza, seja obediente e submisso aos seus líderes. Porque pessoas para tirar você da sua atenção, daquilo que você tem para fazer para Deus. Tudo que você está fazendo para Deus ecoa. Ecoa. As mínimas coisas ecoa para a eternidade. Ou, nessa noite, se você está aqui, e você ainda não recebeu Jesus como Salvador pessoal, a Bíblia diz assim, Jesus falando, filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, eu quero você, eu te perdoo, te amo, te dou essa oportunidade. Este é o único evangelho a nível mundial, nos céus e na terra, que perdoa e faz você nascer de novo e construir uma nova história. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador? Levante uma das suas mãos. Eu quero te abençoar nessa noite. Toda pregação nós precisamos levar você a essa compreensão. Agora, sobre família, vamos orar. Eu não vou trazer aqui na frente. Coloque a mão no seu coração. Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Oh, aleluia. Nós não podemos cantar, eu canto junto. Começou, não vai acabar. Não pode? Sabe? Depois. Vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que esse ambiente, ele foi formado de uma maneira tão especial. A tua palavra, Senhor, tocou o meu coração. Certamente a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai cumprir o que lhe apraz. E as necessidades das famílias aqui representadas serão supridas espiritualmente. No relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, haverá perdão. Porque o amor não age inconvenientemente. O amor tudo sofre. O amor tudo espera. E o amor jamais acaba. Senhor, restauração para a vida das famílias. Fortalecimento, prosperidade, graça. E que todos aqui sejam abençoados pela prática da palavra. Aleluia, em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar, eu vou fazer parte junto com eles, que eu tive saudade lá do nosso tempo. Começou e não vai acabar. Oh, glória a Deus. Vamos ficar aqui. Aleluia. Começou e não vai acabar.
Glória a Deus.